Olá, alunos! Na aula de hoje nós faremos a revisão dos conteúdos trabalhados. Nós vamos rever a Terra, o solo, o céu, os pontos cardeais, as estações do ano e a medição do tempo. Então vamos lá? A Terra. O planeta Terra é um dos planetas que fazem parte do Sistema Solar e é o terceiro planeta mais próximo do Sol. Ele tem um formato esférico. A Terra e a maioria dos demais planetas e luas apresentam essa forma um pouco arredondada por causa da aceleração da gravidade. Assim, para manter certo equilíbrio entre as diferentes áreas, os corpos celestes tendem a apresentar esse formato mais esférico, pois afinal, tudo é atraído para o centro do planeta. O solo. O solo é a camada mais superficial do planeta Terra e é no solo que nós plantamos, construímos moradias, criamos animais e também extraímos minerais, entre outras atividades. Os solos, eles são classificados de diversas formas, como quanto à textura e a presença de areia ou argila em sua composição. O solo argiloso apresenta uma grande quantidade de nutrientes e possibilita a produção agrícola, pois quando molhado, ele absorve a água e permite que as plantas absorvam melhor os nutrientes. Já o solo arenoso tem uma grande quantidade de areia e é pobre em nutrientes. É considerado um solo de ótima infiltração, ou seja, absorve muito a água, não é ideal para a agricultura. Esse solo não é próprio para o cultivo. O solo umífero ou humoso é também conhecido como solo escuro e é muito rico em nutrientes, devido à grande quantidade de matéria orgânica. Sendo assim, ele é bastante fértil, por isso é muito utilizado na produção agrícola. No solo pode ocorrer erosão, que é um processo natural, mas que pode ser agravado pela ação do homem. Uma ação que contribui para mais erosões do solo é o desmatamento, que é a retirada da vegetação de uma determinada área. Além disso, infelizmente o solo sofre muito com a poluição, devido à irresponsabilidade de pessoas e empresas. Muitos jogam entulhos e lixos no solo, o que faz com que ele seja contaminado. O céu. O céu sempre despertou o fascínio do homem. E olhando para o céu, nós podemos saber muitas coisas, como a melhor época para o plantio e colheita, por exemplo. Era assim que os povos antigos se baseavam para suas atividades. De noite, as pessoas costumavam olhar para as constelações para se localizar. Um exemplo de constelação é o Cruzeiro do Sul, que, como o próprio nome já diz, está situado no hemisfério sul do planeta. E durante o dia, as pessoas observavam o nascer do sol. Então, identificando a região em que o sol nasce, é fácil descobrir os pontos cardeais. Por exemplo, ao estender o braço direito para onde o sol nasce, temos o leste. Ao lado esquerdo estará o oeste, atrás o sul e na frente o norte. O tempo foi passando, alguns instrumentos de orientação foram inventados, como por exemplo, a bússola e o GPS. Com eles, é fácil se localizar. Pontos cardeais. Os pontos cardeais podem ser representados por uma rosa dos ventos. E além dos pontos cardeais norte, sul, leste e oeste, também há os colaterais. Entre o norte e o leste, temos o nordeste. Entre o sul e o leste, o sudeste. Entre o norte e o oeste, temos o noroeste. E entre o sul e o oeste, o sudoeste. As estações do ano. As estações do ano são exemplos de fenômenos cíclicos, ou seja, são eventos que acontecem dentro de um ciclo regular de tempo. As estações do ano representam as 4 divisões climáticas no período de um ano: verão, outono, inverno e primavera. As estações do ano não ocorrem de forma simultânea em todo o mundo, já que são determinadas em cada localidade pela dinâmica de rotação e translação do planeta.
O planeta Terra possui uma inclinação e, graças a essa inclinação, algumas regiões do planeta recebem mais luz solar do que outras durante o movimento de translação. Translação é o nome do movimento que a Terra faz em torno do Sol. A translação leva 365 dias para acontecer, ou seja, um ano. Medição do tempo. Como nós percebemos que o tempo passou? Podemos observar a passagem dos meses no calendário. No Brasil, utilizamos o calendário gregoriano, mas há muitos outros calendários nas mais diversas culturas. O calendário gregoriano trata-se de um calendário solar baseado no movimento da Terra ao redor do Sol. Possui 365 dias divididos em 12 meses, onde 4 meses possuem 30 dias, que são os meses de abril, junho, setembro e novembro, e 7 meses possuem 31 dias, que são os meses de janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro. Fevereiro é a exceção. Trata-se de um mês com 28 dias e nos anos bissextos possui 29 dias, fazendo com que o ano tenha então 366 dias. Antigamente, quando não existiam os relógios, as pessoas utilizavam o sol para se orientar durante o dia. O relógio do Sol é um relógio que indica as horas conforme a projeção da luz solar, ou seja, é um dispositivo que não depende de trabalho mecânico. Os mostradores dos relógios são divididos por linhas, as quais correspondem às horas. Elas têm uma haste encaixada na vertical, que é uma espécie de ponteiro, chamada de gnomon. É o gnomon que faz sombra à medida que o Sol se move. A sombra indica as horas. O relógio do Sol não é tão preciso como um relógio convencional. Isso porque ele não tem escalas de minuto, de modo que mede somente as horas. Essa foi a nossa aula de revisão. Se ficou alguma dúvida sobre os conteúdos, basta entrar em contato com a professora. Um abraço e até mais!